Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live hoje. Como vocês sabem, estão percebendo, eu não fui para a montanha hoje, era para eu ter ido, mas minha parceria não deu as caras, então estamos por aqui novamente. E hoje vocês vão ter uma surpresa, tem uma pessoa muito especial para falar com a gente aqui na nossa live de hoje. E estou muito feliz. Pessoal, final de semana foi maravilhoso, espero que o teu tenha sido bom também. O meu foi muito bom, ó, tava correndo agora que nem louco, tomei um banho correndo, fiz o chimarrão correndo e agora tô aqui correndo. Mas ontem eu preguei uma mensagem fantástica. O tema dessa mensagem é uma série que eu comecei agora chamado Parábolas de Graça, onde eu faço algumas mensagens tirando a perspectiva da graça que Jesus colocava dentro de parábolas. Jesus, vivendo no tempo da lei, ele falava por parábolas. Por quê? Porque parábolas eram fábulas, eram conjecturas que Jesus criava para trazer um pouco de como deveria ser a mentalidade depois da cruz. E ontem eu peguei e comecei, são mais de 40 parábolas que o Novo Testamento cita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, e ontem eu comecei pela primeira de todas, que é a parábola do semeador. Então depois vou estar postando no Stories aqui já o link para você subir a tela e assistir, mas eu sugiro que vocês assistam. Cara, que culto maravilhoso ontem 7 horas da noite. Aliás, a propósito, todos os domingos 7 horas da noite, pela Igreja no Cinema, eu tenho ministrado uma palavra para pessoas, para discípulos, pessoas que estão envolvidos, engajados no ministério. Nosso público é basicamente um público de líderes, de pastores, um público de pessoas que realmente apacentam uma cidade. Então, sugiro que todos os domingos às 7 da noite você nos acompanhe. A Manu está dizendo que foi muito bom mesmo, que legal, Manu. Manu, se eu não me engano, ela acompanha a gente de Floripa. Se não me falha a memória, às vezes eu troco Floripa por Blumenau, Santa Catarina. E pessoal, fico constrangido pelo amor, pelo carinho, né? Semana passada eu tinha falado que uma esteticista cabeleireira lá do norte do país, do nordeste do país, pediu minha conta. Hoje eu acordei e vi que alguém lá do Rio Grande do Sul pediu minha conta, e Deus tem usado pessoas para semear na minha vida, semear na minha família, semear no meu ministério. Se você semeia em mim, você semeia no meu ministério. Nós financiamos praticamente boa parte do ministério, plantando igreja, pregando o evangelho e vivendo a vida abundantemente. E obrigado por pessoas que literalmente Jesus tem tocado no coração. Isso é maravilhoso, quando Jesus fala, né? Uma dessas pessoas que me ofertou, eu escrevi e falei assim, fico sem palavras, lá de São Paulo. E aí ela me respondeu dizendo assim, a gente só ouve e obedece. E eu fiquei pensando com essa resposta, né? Como o reino de Deus é fantástico. Eles não ouviram eu, eles ouviram o Espírito que está dentro deles, falando esse é o caminho, andai por ele. E é maravilhoso quando você recebe uma oferta sem ter pedido a oferta. Uma coisa é pedir uma oferta e receber a oferta porque você pediu. Outra coisa é você simplesmente receber uma oferta, mas você nem pediu a oferta, né? E se fosse antigamente, as pessoas olhariam e falaram, não, mas o teu filho tem moto, você anda de carro, você comprou outra moto, vocês não precisam de oferta, né? Antigamente o missionário ele era o mártir da igreja, então todo mundo podia ter alguma coisa menos o pastor. Graças a Deus estou vivendo outro tempo, né? O pastor ter isso ou aquilo tanto faz. Na verdade a questão é o que nós estamos empreendendo juntos e o que Jesus está fazendo no meio do seu povo. Então sejam todos bem-vindos. E ontem foi muito bom mesmo. O César está confirmando aqui que ontem a mensagem foi pancada. Deixa eu só ler para vocês aqui, para começar essa manhã, Mateus 13, tá? Mateus 13 é justamente o texto que eu usei ontem, e esse texto ele diz o seguinte aqui, ó.
Mateus 13. Essa é a palavra que eu já quero deixar para vocês hoje. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que contar parábolas? Por que falas por parábolas? E aqui Jesus responde: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Vocês conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição e levar o povo a receber a mensagem. Aqui está o princípio da fundamentação da contação de histórias. Hoje nós temos livros que ensinam você a aprender a contar histórias. Contação de histórias se tornou hoje um truque, se tornou hoje uma chave, se tornou um método de vendas. E há quem pense que contar histórias é de hoje em dia. Nossa, contação de histórias, como contar histórias. E aí que Jesus está falando aqui: por isso eu conto histórias, porque o meu objetivo é criar disposição. Eu quero te encorajar a você falar mais para as pessoas daquilo que você vive através de histórias. Conte histórias. Fale do que está acontecendo com você. Confesso que na minha adolescência, nas igrejas que eu ia, eu ficava bolado, porque eu sempre vi o pastor falando de Spurgeon, falando de John Stott, falando de George Miller, falando de Paulo, falando de Jesus, mas nunca falava dele. E eu ficava bolado, porque eu falava: cara, que sentido faz o cara ficar sempre papagaiando, falando da história dos outros? Dá a impressão que não existe experiência para esses pastores, a tal ponto de ele pegar uma experiência do cotidiano e enxergar Jesus nela. Porque se a tua vida ela é cheia de Jesus, toda experiência tem sentido. Você precisa contar histórias a fim de que você crie no coração das pessoas a disposição deles receberem e compreenderem. Receberem e compreenderem com receptividade. Meu objetivo é criar disposição e levar o povo a receber a mensagem nas condições em que se encontram. Nas condições em que eles se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Jesus está falando: se você não entender que as pessoas, antes de ouvirem o evangelho, elas precisam ter disposição, receptividade para o evangelho, elas vão ouvir tanto que vão ficar irritadas. Isso me lembra muitos filhos de crentes, filhos de pastores, maridos com mulheres crentes, que a gente acaba tentando falar de Jesus a vida inteira, e chega um dia que o cara faz assim e fala: meu Deus, me deixa, me larga, me solta, para um pouco de falar. Todo mundo tem uma tia assim, todo mundo tem uma avó assim, todo mundo tem uma vizinha assim. Sabe aquela vizinha que não te dá bom dia? Ela só fala assim: ó, cuidado com o juízo de Deus, hein? Ó, você toma jeito, hein? Ó, e é sempre condenação, é sempre lembrando o que você não é. Mas na verdade, antes de você falar de Jesus, coloque nas pessoas disposição e receptividade para que elas recebam essa palavra. Em Isaías ele diz o seguinte: seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Esse povo é cabeça dura. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não te escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Isaías declarou isso, Isaías profetizou isso. E Jesus, ele pega esse momento de Isaías e fala assim: vocês já entenderam os mistérios do reino de Deus, mas eles não. Então por que eles entenderam? Por que eles não entenderam? Eu preciso contar histórias, eu preciso contar parábolas. Então eu sugiro que vocês assistam essa mensagem
a parábola do semeador. E ali eu falo sobre 8 atitudes que eu e você nós podemos viver hoje como semeadores na graça. Como eu posso entender hoje o ecossistema? Nessa mensagem de Jesus, Jesus estava mostrando como ele classificava a compreensão das pessoas à volta dele. Ali fala sobre pessoas. O semeador é alguém, a semente é a palavra e o solo, os diferentes solos são diferentes tipos de pessoas. E Jesus estava falando, existem pessoas que vai acontecer assim, existem pessoas que vai acontecer assado, existem outras pessoas que vai frutificar, outras vai frutificar um pouquinho e vai morrer, outras vai frutificar muito e vai ser sufocado pelo capim, pela erva daninha. Então, eu quero encorajar você a, nessa semana, você contar mais histórias. Crie no coração das pessoas disposição para elas entenderem que Jesus é esse. E vai ser gostoso, tá bom? Então, sejam bem-vindos a todos. Obrigado, gente de perto, gente de longe, da Alemanha, já está presente aqui. Muita gente querida aqui, eu não vou citar uns e outros, mas amanhã à noite também tenho mais uma live junto com o pessoal lá de São Paulo. E a gente vai falar sobre graça, 8h30 da noite amanhã. Então deixa eu começar aqui chamando o meu parceiro de hoje, que é uma surpresa com vocês, Pastor Charles Thyssen, lá de São Paulo. Olha aí, meu brother. Tudo bem com você? Fala, meu querido. Opa, melhor agora. Tirar as bagunças das crianças. Hoje o Charles e a Rebeca hoje já me escreveram, já mandaram a foto da churrasqueira na Alemanha. E estavam falando, pô, só falta você aqui. Falei, meu Deus. Manu, tá feito, Manu. Foi você que pediu. Aqui quem pede, recebe. Você pediu o Charles e a gente intimou o Charles hoje a queima-roupa. Então, para quem não conhece o Charles, pessoal... Ô, louco, hein? Olha lá. Fala, Márcia. A Márcia e o... Kobe Dutra, né? O pessoal, o Dutra. O Dutra e a Márcia estão aí também com a gente. A Angel... Meu, muita gente boa aqui. E, Charles, desde já, muito obrigado. Hoje você é mais um pedaço da família sendo revelado, né? As pessoas, elas escutam muito da minha família, do púlpito e pouco da mesa. Para quem não sabe, o Charles, ele é casado com a minha irmã, a número 4 da família, né? Então eu tenho a Tabê, que é a número 1, tenho o Daniel, que é o número 2, o Vili, que é o número 3, e a Rebeca, que é o número 4. E o Charles, ele tem uma história interessante comigo. Hoje ele é pai de 3 moleque, ele é pai de 3 homens. Já está aí quantos anos de casado? 10? 10, isso. 10 anos de casados. Faz 10 anos que ele já pega minha irmã. Sacanagem. Mas 10 anos que ele dorme com a minha irmã. E eu já sempre amo mais ele. Quanto mais ele entrou na família, mais a gente amou o Charles. E o Charles tem uma história fantástica de superação. Esse cara aqui é um milagre, esse cara aqui é prova do evangelho, esse cara é a fidelidade de Deus em pessoa. Sem dúvida, um dos ministérios pastorais mais orgânicos e brilhantes que eu conheço, chamado pastoral na vida dele, o ministério literalmente pastoral, a maneira como ele conduz as pessoas é marcante pelo amor que ele carrega. Dias atrás vocês tiveram aqui uma live com o Elder. O Elder foi por muito tempo mentoreado pelo Charles. Charles é um músico de mão cheia, é um cara que sempre está passando a mão num violino, está tocando um violão, tira um pouco de teclado, toca a bateria, se precisar cobre o baixo. E atualmente ele é um dos funcionários de uma indústria alemã que faz eletrodomésticos, é uma das, a Miele, que é um tipo de Electrolux alemã. Então ele tem se dedicado ao trabalho, tem se dedicado ao ministério, tem se dedicado à família. E hoje ele mora em Warendorf, perto de Münster, na Alemanha, mais para o norte da Alemanha, num lugar fantástico. Pensa num paraíso na terra, é mais ou menos onde o Charles mora. E, cara, hoje o meu desejo é que o Charles ele edifique e inspire a tua vida como ele sempre inspirou a minha. Ele vai contar um pouco dos marcos da vida dele. Mas eu quero lembrar aqui que o Charles, por um período, quando eu saí da casa do meu pai, 2 anos antes de casar, eu fui morar sozinho num quarto.
e quando eu fui lá, eu dividi o quarto com o Charles. Por 2 anos, o Charles morou comigo. Ele dormia em cima, eu dormia embaixo do beliche. A gente dividia praticamente uma kitnet junto. Foi um momento importante na minha vida, na vida do Charles. Decisões foram tomadas, altos e baixos que nós passávamos. Ajudei o Charles a empreender no começo. Ele é o cara que literalmente casou cortando grama, então eu tinha uma Ranger na época. Meu pai tinha ido para a Alemanha, eu fui lá na chácara do meu pai, passei a mão em todas as ferramentas dele, joguei em cima da Ranger. Na verdade, era uma Ranger. Aí eu falei, Charles, é o seguinte, está tudo aqui, pega essa Ranger aqui, vamos cortar, fazer jardim. E a gente criou o Villa Garden, paisagismo. Eu já tive uma empresa de paisagismo junto com o Charles. Naquele período, o Charles fazia muitos trabalhos. A gente comprou uma Kombi, até que a Kombi foi roubada. Da noite para o dia, a gente ficou sem Kombi. E Deus foi começando a mostrar sua fidelidade. Charles foi vivendo alguns milagres naquele período ali. Resumindo, ele casou com a minha irmã. Deus usou ele no ministério aqui. E depois de um tempo, ele se mudou, se não me engano, em 2014 para a Alemanha. Desde 2014, faz 6 anos que o Charles mora em território alemão. Ele vai contar como ele se tornou esse homem brilhante, homem pai de família, esse homem de caráter, de integridade. Ele é mais um dessa geração dos anos 2001, 2003, 2005, onde nós começamos junto no ministério e decidimos viver uma vida de santidade radical. Uma vida onde nós, literalmente, nós nos levantamos. Nós éramos ali em torno de 10 casais na época, 15 anos atrás, onde todos casaram com a primeira namorada, casaram diante da justiça de Deus, diante do Senhor, casaram diante da igreja. A gente festejava muito as festas, sempre alguém estava fazendo uma festa de casamento e a gente celebrando e ajudando a casar junto. Então, cara, é muito bom e eu quero que você conte em detalhes um pouco de algumas histórias. Mas antes disso, eu queria saber como Jesus foi parar na tua casa, por onde Jesus entrou na sua casa e quais foram os marcos da tua vida que construiu o homem que você se tornou hoje. Com certeza, eu e você, nós somos a soma dos fatores que aconteceram nas nossas vidas. Existem alguns momentos, existem marcos que nos formam ou nos deformam. Algumas pessoas, elas ficaram deformadas por acontecimentos na vida. Mas outras pessoas conseguiram virar a chave e aquilo que era para deformar, conseguiram formar. Na verdade, nos forjaram a ser o homem que nós nos tornamos hoje. Então, conta pra gente um pouco como tudo começou, aonde você nasceu, aonde Deus te levantou, de onde Ele te tirou, até onde Ele te levou nesse dia chamado hoje. Bom, queria agradecer em primeiro lugar pelo privilégio, Cal, que você está me dando, para a gente compartilhar essa live aí. Eu creio que o som tá bom? Você está me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Eu creio que um dos fatores essenciais é você ter um bom pai e uma boa mãe, né? No lugar onde você cresce, onde você nasce. Meu pai, ele é um grande homem de Deus. Desde que eu conheço ele, eu sou filho adotivo, na verdade, mas meus pais me adotaram com 3 meses. Eu cresci numa pequena localidade chamada Vitimarsum, perto de Palmeira, né? A maioria deve conhecer. E é uma colônia russa-alemã, né? E lá eu cresci, meu pai e minha mãe me levaram para casa, como dizer, eu ganhei uma casa e isso foi com 3 meses. E desde que eu conheço meu pai sempre estava engajado com a igreja, com o reino de Deus. Meu pai foi um dos fundadores, junto da igreja, a segunda igreja evangélica menonita brasileira, na colônia Vitimarsum. Ele estava junto com ele e mais 2, 3 fundadores, e ele sempre estava engajado, sempre estava com um grupo de jovens, com a igreja. Ele sempre o foco do meu pai sempre foi em pessoas, nunca foi em coisas. Então ele
e esse foi meu maior exemplo, né? Meu pai, ele dedicava a maior parte do tempo, ele investia em pessoas, né? E eu creio que esse é um ponto, né, essencial. Se você tem um bom pai, uma boa mãe, ou que são exemplos, né, que realmente vivem o ministério, vivem investindo o tempo deles, tempo, dinheiro, tudo no reino de Deus, né? Com certeza você vai ser um deles também. E Jesus entrou, então Jesus estava desde sempre na nossa casa. Na verdade, eu cresci num lar cristão, mas com 9 anos de idade eu fui num retiro de adolescentes, e nesse retiro de adolescentes eu tomei minha decisão pessoal de seguir a Cristo, de entregar toda a minha vida a Ele, né, todos os meus sonhos, meus planos. Ali foi o primeiro encontro real com Jesus que eu tive, né, aos 9 anos de idade. E eu creio que depois desse encontro com Jesus, claro que isso foi com 9 anos de idade, 12, 13, 14 anos de idade, eu terminei o ensino médio, e aí, não, com 16 anos, 16 ou 17 eu terminei o ensino médio, e aí eu decidi, não tinha muita perspectiva no lugar onde eu morava, perspectiva de profissão, perspectiva de estudo, e por isso eu decidi daí me mudar para Curitiba. Em Curitiba eu acabei me engajando na Igreja Menonita Água Verde, né? E lá, consequentemente, nós nos conhecemos, né? Foi onde nós nos conhecemos. Um pouquinho, o resumo. Como é que foi para você? Charles tem algumas histórias boas para contar para a gente. Mas vamos começar aqui pela... Você sendo um filho órfão, literalmente órfão, teu pai, como você falou, ganhou uma casa. E a orfandade, ela sempre para você, ela foi um vulto que você dominou muito bem, né? Você era um cara que, às vezes, batia aquela ideia assim, eu sou adotado, só que em contrapartida você tinha uma segurança muito grande nos pais que você tinha, reconhecendo que Deus tinha favor sobre você através dos pais que você tinha. E como é que foi o reencontro quando você, depois de anos e anos e anos, você descobriu os teus pais biológicos? Conta pra gente como é que foi esse momento, o sentimento que foi para você, e como você superou, né, talvez aquele abandono da mãe e do pai, porque você literalmente, o cumprimento da escritura que diz, ainda que um pai se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei, né? É Deus que zela do órfão e da viúva, e você é a prova real disso. Você hoje olha para a tua vida e fala assim, a vida que eu tenho hoje eu não teria com meu pai biológico. As condições, a cultura que eu recebi hoje, eu não teria com a mãe biológica que eu tive. Como é que foi esse reencontro? Na verdade, esse sentimento de abandono, eu não senti ele nunca, né? Eu nunca senti esse sentimento de abandono, porque eu fui muito bem amado, né, pelos meus pais, e meus pais também nunca esconderam isso de mim, né? Eles falavam abertamente que eu era o filho do coração deles, né? Não era de sangue agora, mas era filho de coração, e eles sempre mantinham o jogo aberto, eles sempre falaram, e por isso esse sentimento, ele também nunca teve espaço na minha vida, esse sentimento de abandono. Então, fui muito bem amado pelos meus pais, e sou amado ainda hoje. Eu creio que
Com certeza existem muitas pessoas que sentem, que têm esse sentimento de abandono e tem problemas também em relação a isso. Existem crises, né, emocionais que as pessoas passam, mas para mim não faltou amor, né? E o amor foi a chave, né? E por isso essa questão de ser filho adotivo não passou mais do que ser uma informação. Foi apenas uma informação para mim, né? Mas com certeza meus pais que me adotaram, eles impregnaram uma cultura dentro de mim. Né? Eu aprendi muito, fui ensinado através da cultura onde eu cresci. E com certeza eu não teria talvez o conhecimento, o entendimento e que eu tenho hoje em relação a isso, né? Então, eu creio que Deus, ele te tem nas mãos 100% do tempo, 100%. Deus sabe muito bem, né, o que Ele quer fazer da sua vida e é isso que eu estou vivendo hoje, né? Eu creio que eu fui colocado por Deus nesse lar, né? E por isso também eu nunca tive uma crise emocional ou, né, nesse sentido, em sentir esse sentimento de abandono. Como é que foi o reencontro com a tua mãe? Você conheceu os teus pais? Na verdade, eu conheço eles por vídeo, né? Vídeo online, vídeo, né? Uma live, por exemplo. Eu não tive encontro com eles ainda, né? Mas eu creio que se eu um dia encontrar eles ainda pessoalmente, eu sei que está nos planos de Deus, eu sei que eles são meus pais biológicos, né? Mas eu não teria problema em abraçá-los, em amá-los, né? Em ter comunhão com eles, né? E como é que foi como que você foi encontrado por eles? Quantos anos depois? Na verdade, foi através de uma irmã minha que mora em Curitiba atualmente. Ela, na verdade, me encontrou nas redes sociais e aí a gente começou a ter contato. E assim ela daí também ela mediou, né, esse contato com os pais, né? Então, o que a gente fez até agora foi trocar vídeos, né? Mas, assim, encontro pessoal ainda não tivemos. A casa que você mora hoje é uma história bem engraçada também. O Charles é uma dessas estatísticas que as pessoas falam que todo filho adotado é BO, né? Isso é um pensamento mentiroso que se tornou popular entre as pessoas, né? Que, olha, cara, filho adotado normalmente dá trabalho. E o Charles é o contrário disso. Hoje o Charles, ele é o alento, é o vento fresco na casa dele, né? Eu sei o quanto teu pai hoje encontra em você um amigo, mais que um filho, né? Você se tornou quase um dos mentores do teu próprio pai, né? É uma relação maravilhosa quando você vê um pai que tem sabedoria para emancipar o filho a tal ponto do filho ser amigo, né? E eu vejo essa relação muito clara no teu pai, né? Teu pai te respeita muito, teu pai te escuta muito, teu pai lá de trás, você mostrou pro teu pai que o moleque que ia para a escola e jogava bola estava deixando de ser moleque. E você começou a trabalhar muito cedo. E muito cedo você teve que lidar com mudanças na tua vida. Você teve um discernimento muito claro na tua vida, muito cedo, em cima do trator. Enquanto você voltava da escola, deixava a bolsa e ia trabalhar na casa dos seus tios para fazer uma renda extra, para fazer uma graninha. Como é que foi essa mudança? Você é um cara que cresceu na área rural, a gente tirava muito sarro de você, no bom sentido, né? Mas a gente se divertia na sua maneira de ser, as palavras erradas que você usava, a sua inocência sempre foi aquilo que na verdade era o teu ouro, que a gente sempre admirou e sempre celebrava. Mas o fato é que você morava a 60 quilômetros da cidade, numa zona rural, tinha uma vida extremamente, como é que posso dizer, uma vida extremamente pacata, né? Uma coisa assim mais final de tarde, final de semana nada tá aberto,
8 horas, 9 horas, está todo mundo dormindo, acorda às 6:30 da manhã, é outro ritmo de vida. E ali você teve um entendimento. Pô, que vida que eu quero? E você é um dos caras que muito cedo você viu onde você estava e conseguiu chegar onde você queria chegar. Não é à toa que hoje você está onde você está, porque um dia você falou, não, aqui eu não fico. E eu sempre falo, né, que cada um tem a vida que merece, porque a vida que a gente tem, entre a vida que a gente tem e da vida que a gente não tem, é a distância daquilo que eu não fiz. A vida que você não tem é a vida que você não decidiu ter. Só que você hoje vive uma vida que lá atrás um dia você quis viver. Você falou, não, eu quero isso para minha vida. Eu quero casar uma mulher assim, eu quero ter filhos assim, eu quero ter um emprego, uma estabilidade assim, quero morar numa casa assada. Hoje a casa que você mora assim é algo fantástico, numa realidade europeia, né, onde todo mundo mora em apartamentinhos. Você mora basicamente numa casa com 350 metros quadrados, mais quase 1.000 metros de terreno. As crianças têm tudo para brincar no fundo. E tudo isso de uma maneira onde você reconheceu a mão de Deus. E hoje você é fruto de um cara que usufrui de uma coisa que você não trabalhou para isso. No sentido de, não, fui eu que trabalhei, fui eu que acordei cedo, eu que ralei. E você não, você acessou na quarta dimensão. Você foi em outro lugar, dedicou teu coração para outras coisas. E desfruta hoje de coisas que quem está dedicado não consegue desfrutar o que você tem. Como é que foi essa virada de chave lá na tua adolescência? Que te fez vir para Curitiba? O que você encontrou em Curitiba que você se moveu? Eu lembro muito bem que eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade eu estava no campo. Eu cresci em fazenda. Meu pai tinha, nós tínhamos mais de em média 60, 70 gado leiteiro. A gente cresceu, eu cresci em fazenda e eu estava no campo com 12 anos de idade. E nisso me veio um sentimento de solidão muito forte. Eu me senti só por um momento. E ali eu lembro que no meio do campo, eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, eu quero viajar por esse mundo. Eu quero sair daqui, eu preciso de novas perspectivas e eu quero focar em relacionamentos, eu quero focar em pessoas. Se eu não existir para pessoas, então eu também não preciso existir. Eu quero investir em pessoas, eu quero relacionamentos, eu quero pessoas do meu lado em todo momento, em todas as horas da minha vida. E isso lá no meio do campo, né, de joelho, falando com Deus. E claro que existe um processo no meio de tudo isso, e como você já compartilhou, aí com 17 anos de idade eu fui para Curitiba. Eu decidi isso, só que isso já foi uma consequência lá aos 12 anos de uma decisão que eu tomei lá, né? Anos depois, eu saí da localidade onde eu morava porque eu queria avançar, eu queria conhecer novos lugares, queria conhecer novas pessoas, né, novas perspectivas, novas chances, oportunidades. Então, esse era um desejo muito forte que ardia e arde até hoje ainda no meu coração, né? E naquele tempo, aos 17 anos, onde eu fui para Curitiba, onde eu acabei conhecendo vocês, né? Eu sempre costumo falar que teus próximos 5 anos, eles vão ser influenciados totalmente pelas pessoas que você anda, pelas pessoas que você caminha, né? Existem decisões que você vai tomar hoje, né, que vão refletir lá na frente, aos 5 anos, aos 10 anos. E naquele tempo eu decidi ter vocês como meus mentores, né, caminhar com vocês, né, como você já falou, nós éramos quantos casais? 5, 6, né, casais no início. E ali esse processo, né, entre
dos meus 17 anos até meus 23, 25, Deus foi moldando muito forte o meu caráter, né? Claro que Deus trabalhou de uma forma fora do normal, né? Como todas as pessoas, eu tinha uma falta de caráter muito grande. Existiam áreas dentro da minha vida que e até hoje ainda precisam ser aperfeiçoadas, né? Mas essa foi, acho que a decisão mesmo de enfrentar o mundo, né? De avançar foi aos 12 anos de idade, né? Com Deus. E como é que foi essa chegada em Curitiba? O que você encontrou nesse grupo que Isso. te carregou? E aí, chegando em Curitiba, conhecendo vocês, né, eu comecei a me apaixonar cada dia mais por pessoas, mais pelo reino de Deus, mais pelo ministério dentro da igreja, pelo ministério de Cristo mesmo. E eu comecei a ver só que para tudo existe um processo. E eu fui ensinado, né, por vocês, eu fui pastoreado por vocês, eu fui mentoreado por vocês, e eu creio que isso me conduziu, né, teve um tempo na minha vida onde daí nós recebemos uma palavra sobre as nossas vidas que era integridade, influência e governo, né? São três palavras que nós recebemos, e eu vi claramente que nos próximos anos, eu precisava trabalhar minha integridade, né? Minha integridade precisava ser tratada, né, por Cristo, para que eu comece a influenciar, né? E minha influência daí me conduza ao governo, né? Então, esse foi um grupo de jovens, na verdade, na Igreja Menonita, Água Verde, né? Onde tudo iniciou. E eu vou dizer que existiram sempre bons momentos. Agora, existiam momentos árduos também. Existiam momentos onde não era tão bom estar junto, mas nós precisávamos estar junto ali para sermos tratados, né? E eu também comecei... Sim? Pode falar, pode falar. E com isso eu também comecei cada vez que minha integridade foi mais trabalhada por Cristo, eu comecei também a influenciar e ministrar em outras igrejas, em outras vidas também. E isso me conduziu ao ministério que, na verdade, eu nunca tinha imaginado que seria dessa forma, né? Mas Deus me levou até as pessoas. Eu não precisei fazer esforço nenhum para isso, né? Isso é algo que rege minha vida até hoje ainda. Você comentou um pouco sobre a casa onde eu moro. Hoje, quando eu vim para a Alemanha, final de 2013, início de 2014, eu decidi manifestar o reino de Deus aqui na Alemanha, ser um canal, ser referência aqui. E no primeiro ano, Deus me chamou para dentro mesmo, para mim passar um filtro geral dentro de mim, né? Aquilo que estava dentro de mim, como eu tinha várias áreas ainda que Deus não tinha acesso, né? E Deus falou, eu quero acessar, eu quero acessar essa área aí, né? Preciso trabalhar, né? Uma das áreas era a área financeira, e Deus falou, eu quero ser teu Deus, né? Nessa área também. E não foi fácil, né? Porque eu fiquei até 1 ano sem trabalhar aqui, né? Até que eu arranjei meu primeiro trabalho aqui. Mas aí surgiu uma oportunidade, um grande amigo meu, na verdade, que a gente já se conhecia. Ele foi meu padrinho, na verdade. Ele financiou meu ensino médio no Brasil naquela época. Meu pai trabalhava numa instituição missionária, a AMB, talvez alguns conhecem, Associação Menonita Beneficente, e cada filho
de um funcionário dessa instituição tinha direito a um apadrinhamento, né? E eu recebi, né, esse apadrinhamento, eu recebi meu ensino médio pago, privado, por esse hoje meu amigo aqui da Alemanha, só que eu não conhecia ele, nós só escrevíamos por carta, né? Não era nem por e-mail, a gente escrevia carta. E aí eu casei em 2009, em 2010, foi 2010, eu acho que foi minha primeira viagem para a Alemanha, acho que foi junto com vocês ainda, né? 2010, 2011, acho que foi 2010, primeira vez que a gente viajou para a Alemanha, passar uns 20 dias de férias, e aí ele me veio na mente, porque eu ainda tinha contato com ele, eu falei, o mínimo que eu preciso fazer é bater na porta desse cara e dizer obrigado, o mínimo, né? E eu realmente fiz isso, vim até aqui, bati na porta dele, falei, ó, eu gostaria primeiro, de te conhecer pessoalmente agora e muito mais do que isso, agradecer por tudo que você investiu na minha vida, por tudo que, né, financeiramente, não só financeiramente, como emocionalmente, ele me motivava através das cartas, né? Então, ali nós nos conhecemos. E aí eu voltei para o Brasil, depois das férias, 20 dias, a gente retornou. E aí em 2013, né, final de 2013, praticamente 2014, que nós decidimos vir para a Alemanha, ali começou a se intensificar a amizade, né, onde né, a gente se encontrou mais vezes. E um dia ele me escreveu que estava tendo uma oportunidade para estudar a profissão de logística na empresa dele, né, na empresa aqui onde ele trabalha, onde eu estou hoje também. Eu falei, fechou, logística, eu já trabalhava com logística, trabalhei com Vinícius, a maioria de vocês, Vinícius Carvalho, né, deve conhecer, e ali nasceu uma paixão por logística dentro de mim, e com isso eu me decidi, quando vier para a Alemanha, eu vou continuar com logística, né, meu foco é na logística, e como surgiu essa oportunidade para mim estudar essa profissão, eu não pensei duas vezes, eu fechei, falei, mandei currículo para a empresa, falei, sou brasileiro, não domino muito bem o alemão, como o alemão, mas eu estou pronto para encarar aí os 3 anos de estudo e quero me formar em logística, né? E a empresa acabou aceitando, né? Só que eu precisei fazer uma mudança de 300 quilômetros, são 300 quilômetros do lugar onde nós morávamos para o lugar onde moro hoje. E nós não encontrávamos casa nenhuma, né? Nós não encontrávamos apartamento, não tinha nada, né? E isso que a gente começou a procurar com 3, 4, 5 meses de antecedência já. E aí meu amigo, ele achou uma casa que estava à venda, e aí ele falou assim, é essa, né? Só que ele não me falou nada. Ele comprou a casa, e aí uma semana depois ele só me ligou, falou, você pode vir se mudar, já comprei a casa, eu alugo ela para você, pode vir, né? Então, ali, novamente, eu presenciei a graça de Deus sobre minha vida, né? Mas porque eu investi nesse relacionamento, né? Foi um tempo, desde aquela época, da primeira vez que eu bati na porta dele para dizer obrigado e conhecer ele melhor, né? Hoje, o lugar onde nós moramos é fruto disso. O fantástico Charles, ele é fruto de um apadrinhamento, ele é fruto de uma adoção. Antigamente, principalmente, a missão alemã aqui, onde ele está dizendo da AMB, era uma missão com muitos alemães que financiavam essa missão, mandavam roupas usadas, porque nos países desenvolvidos sempre existe essa consciência de ajuda humanitária para países subdesenvolvidos.
E foi numa dessas que o Charles, morando numa zona rural, ele teve o privilégio de ser apadrinhado por um cara lá na Alemanha que nunca soube quem era o Charles. E o Charles usufruiu disso, desse apadrinhamento, 16, 17, 18 anos. E o Charles, depois disso, veio para Curitiba, começou cursos universitários, casou. E depois de mais de 10 anos, ele voltou lá na porta do cara que nunca soube o que deu do apadrinhamento dele. E esse retorno, imagine você investir numa pessoa que depois de 10 anos ela volta e fala, obrigado que deu certo. Tudo que você investiu num país, país subdesenvolvido, não foi desviado. Teu dinheiro chegou até mim. Eu sou fruto desse investimento na vida. E esse cara hoje se tornou um dos caras chaves que colocou o Charles dentro de uma empresa alemã, é uma empresa made in Germany, uma das empresas mais conceituadas, se chama Miele. E esse cara vai lá, compra uma casa, um imóvel, financia, e um imóvel que ele deveria pagar hoje aí em torno de 1.500 euros, ele fala, não, tá aqui, ó, eu te alugo por 800 euros, me pague 800 euros. Então, os caminhos de Deus, eles são perfeitos para aqueles que reconhecem os seus caminhos. A questão é que o caminho de Deus precisa ser reconhecido, percebido. Eu fico imaginando o quanto Deus já estava se movendo numa atitude que o Charles entendeu, preciso voltar lá. Preciso me atentar nesse cara. O quanto Deus ele usou de uma chave. Trabalhe aqui nessa empresa de transportes, aqui na logística, que eu vou usar isso lá na frente. Às vezes a gente está fazendo algumas coisas na vida e não entende, mas para que eu estou aqui vendendo pipoca? Porque Deus ele pode usar a pipoca para te levar para outro país. No caso do Charles, Deus usou logística para tirar ele de um país para levar para o outro. E aí eu te pergunto, Charles, quais foram os principais desafios para você, sendo de uma cultura brasileira, chegar e se adaptar a uma cultura germânica, alemã, falando para quem gostaria de mudar de país? Eu sei que tem pessoas que me assistem aqui que têm viagens planejadas, pessoas que já estão com um sonho. O que você diria para essa pessoa que tem um sonho de se mudar para outro país? Em primeiro lugar, mudar de país não resolve problemas. Né? Eu acho que... Muito boa. Eu acho que se você continuar... Se você tinha dívidas no Brasil, você vai continuar tendo dívidas aqui. Né? Nada vai mudar. O que precisa mudar é teu caráter mesmo. Né? Você precisa mudar a tua forma, né, de como você lida com as finanças, por exemplo, que foi o meu caso também. Né? Então, mudar de país não resolve problemas. Os problemas, eles vão junto. Né? E vem mais ainda. Pode vir mais ainda. Mas eu quero... realmente é desafiador. É desafiador você entrar em outra cultura, você viver numa outra cultura, uma cultura bem diferente, eu vou dizer, do que a brasileira, como nós crescemos, né? Aqui na Alemanha, o povo alemão ele tem por costume, né? E ele é conhecido também por ser muito disciplinado, né? Uma cultura que tem uma disciplina muito forte, e se eles estabelecem alvos, né, objetivos, eles de maneira alguma desistem até alcançar esses alvos e objetivos, né? E não estou dizendo com isso que o povo brasileiro não seja dessa forma, né? Mas a produtividade é o foco muito grande aqui na cultura alemã. Você precisa produzir. Se você não produzir, você não vale para a sociedade, né? Uhum. E, então, eu com certeza tive desafios até com o idioma, né? O idioma também é outro desafio. Eu acho que se existe um desejo dentro do teu coração e você deseja mudar para outro país, em primeiro lugar, aprenda inglês. Inglês é o básico. Sem inglês, hoje em dia, eu não mudaria de país, né? Inglês é essencial.
em qualquer país é muito importante. E, claro, a língua do país, né, onde é falada, né, aqui no caso a língua alemã, na Alemanha. Eu também me dediquei muito nos primeiros 2 anos em relação a isso, na língua alemã, e isso está sendo uma bênção na minha vida. Isso está realmente me abrindo muitas portas, né, aqui, para poder manifestar o reino de Deus, né, pregar a palavra de Deus, ser referência no lugar onde eu moro, né. Uhum. Então, número um, os problemas, eles só mudam de lugar, mas né, se existem problemas hoje, esse não deveria ser o motivo, né, que te leva a mudar de país. Segundo lugar, você precisa entender que vão vir grandes desafios em relação se você tem uma maneira de viver, uma maneira de ser, e você entra em outra cultura e você precisa se adaptar nessa cultura, isso é desafiador mesmo, é desafiador. E alguns vão até contra teus valores, né? E não, jamais perca teus valores, mantenha os valores, né? Mas esse período de adaptação realmente é desafiador na língua, na cultura, na economia, né? Em todas as áreas, praticamente, né? Como é que você vê hoje o avanço do evangelho em território europeu? Eu vejo igrejas se levantando muito forte aqui na Europa também, para manifestar o reino de Deus e realmente ser aquilo que o Evangelho pede para nós sermos. Eu acho que existe muitas vezes um pensamento que eu já flagrei alguns brasileiros que pensam, eu vou para a Europa para evangelizar aquele povo, eu vou para a Europa para né, para eles se converterem. Agora, aqui existem igrejas muito boas, igrejas muito saudáveis, igrejas que movem o reino, né, aqui também, e isso é visível, né? Mas o avanço do evangelho foi a pergunta, né? Qual que foi a pergunta? Isso. Avanço do evangelho? Como você vê o evangelho? Eu creio que o evangelho, ele avança, mas ele vai avançar conforme aquilo que você é em Deus, né? Aquilo que você vive, né? Dia a dia. Começando com o teu vizinho, né? Esse é o ponto número 1. Teu vizinho precisa ver que você vive realmente, né? O evangelho não é agora... E nesse sentido, o alemão, por exemplo, aqui na Alemanha, ele é muito focado em si, ele é egoísta, ele pensa em seus projetos, né, que sua família vai bem e o resto é o resto, né? Mas eu creio também, eu já vi que existem igrejas que o evangelho, ele realmente avança aqui, né? Ele é manifesto. Acontecem curas, acontecem milagres, Deus transforma a vida de pessoas, Deus transforma famílias, né? Então isso tudo acontece aqui da mesma forma também, né? Agora, você precisa se dispor a isso, né? O que você acredita sobre a adoção e a resposta da igreja para isso? Você sendo fruto de uma adoção, quanto isso foi importante para você e como você vê a igreja se preocupando com isso hoje? Adoção, na questão de ser filho de Deus? Ou não, como que você qual vê? É um sentido? problema social. A adoção é uma causa social. Como que você vê a igreja sendo resposta para isso hoje? O que você pensa sobre a adoção, sendo adotado? Eu acho que a adoção se resolve com amor, né? Você precisa amar as pessoas, simplesmente amar as pessoas, como Jesus iria amar, né?
Talvez é um ditado bem comum, né? Ah, como Jesus iria amar, mas isso precisa também se tornar prático, né? Na tua vida, não só teórico. E para isso você precisa decidir investir em pessoas, né? Investir em relacionamentos. Não tem como você transmitir o amor de Deus, não tem como você praticar o amor de Deus se você anda sozinho ou se você se preocupa com os seus projetos, né? Se seu foco está voltado só em você, né? Investimento em pessoas, em relacionamentos, investir em vidas, né? E ali você vai ter a oportunidade, né, de amar as pessoas, né? De praticar esse amor, né? O amor, ele é a chave de tudo, na verdade. Sem amor, não, né? Assim a pessoa, a sociedade, o adotado, por exemplo, eu acabei de me lembrar que a estatística de Deixa eu só, suicídios, deixa eu só te interromper aqui. Faltam 20 segundos para nossa sim, live cair. Eu vou derrubar ela, aí eu certo, entro de novo e você entra de novo, tá bom? Valeu. Já perfeito, volto aí. yes.